mente. Aqui a gente oferece produtos totalmente sem conservantes. Enquanto nas primeiras horas a maior quantidade de pessoas havia procurado as comidas com frituras, proteínas e gorduras, a proposta do especialista em marketing conseguiu reverter totalmente as escolhas. No geral, o comportamento do consumidor é focado nas emoções e na percepção. No final, vimos que o Green Go aumentou suas vendas de forma importante e teve uma aceitação bem maior entre os consumidores. A percepção da realidade determina como vemos o mundo. Essa percepção é fundada nos mecanismos inconscientes, muitas vezes relacionados aos elementos do passado da nossa espécie. Essa realidade que nos chega pelos sentidos é finalizada no córtex cerebral, que é onde essa percepção da realidade se organiza. A aparência é tão importante que chegou a modificar o destino de muitos povos. Jack Kennedy foi um ícone de sua época e marcou tendência não só na moda. O quanto sua imagem não ajudou nas mudanças sociais da sua época. John Fitzgerald Kennedy assumiu em 1961 e Jacqueline Bouvier, mais conhecida como Jackie Kennedy, se tornou a primeira dama mais jovem da história dos Estados Unidos, com apenas 31 anos. Ela promoveu a cultura e as artes. Ela gostava de se vestir com roupas de estilistas franceses, o que alguns estilistas americanos consideraram um símbolo de deslealdade. Seu estilo de se vestir foi uma metáfora visual muito forte, com a qual queria refletir a administração Kennedy. Jovem, liberal, enérgica, próxima do povo e confortável em seu papel. A sedução das formas e da moda é capaz de sugestionar a mente até impor atitudes que nem sempre parecem racionais. Um experimento vai nos permitir estabelecer até onde podemos chegar seguindo os ditados da forma e da moda. Qual a importância do contexto no momento de sugestionar? Este jovem vai tentar conquistar as mulheres na rua. E assim como muitos homens, ele vai confiar no seu carro. Primeiro, ele vai utilizar um carro velho e pequeno. Bom, vamos lá. Oi. E aí, como é que você tá? Oi. Tchau. Tchau. Oi, tudo bem? Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Não, obrigada. Talvez esteja na hora de tentar uma técnica um pouco mais radical. Uma mudança na forma vai conseguir modificar a percepção do conteúdo? Oi? Oi? Desculpa, tudo bem com você? Tá tudo bem? Eu tô bem. Você é daqui? Não. Tem algum posto de gasolina aqui perto, por aqui? E como é que você se chama? Fiorella. Prazer, Javier. Oi, prazer, Javier. O mesmo homem, utilizando técnicas similares, conseguiu resultados bem diferentes. Ele foi agradável e muito educado, então eu acabei conversando. Ah, me passa o seu telefone. Bom. Para um outro dia. Tá, tudo bem. Deixa eu anotar aqui. É Carmen. É evidente que a forma alterou o conteúdo. Como diferenciar o que é realidade daquilo que percebemos? Os estudos que fazemos hoje, com ressonância magnética e com tomografias, nos mostram que certos grupos neuronais são ativados e são familiarizados com certos algoritmos que temos como memórias específicas. Então, a resposta para essa pergunta específica é que a realidade é construída no nosso cérebro de acordo com o que aprendemos. Estes dois amigos se chamam Kiki e Buba.
Desde que este jogo foi criado em 1929, mas desenvolvido de maneira mais objetiva por Ramachandran, os que foram perguntados concordaram que o da esquerda é o Kiki e o da direita é o Buba. Este resultado universal demonstra que podemos mesclar os sentidos, o que é chamado de sinestesia. Neste caso, estamos mesclando um som com uma forma. A sugestão é sempre uma maneira de enganar o cérebro. E uma das ferramentas básicas para conseguir isso é ganhando a confiança do outro. Nós aprendemos a ter medo do desconhecido. Temos uma certa angústia diante do desconhecido. Então, o que fazemos? Criamos ferramentas para vencê-lo. E criamos uma confiança para nos afastar daquilo que não conhecemos. Um teste vai permitir medir até que ponto o cérebro é capaz de perceber uma mentira bem contada. Esta mulher vai fazer suas vítimas acreditarem que a conhecem, mesmo nunca tendo visto ela na vida. Dali? Hã? Oi, você é a Dalila? Sim. Tudo bem? Lembra de mim? Não. Como não? Da Escola Estrela Matutina. Ai. Eu não agora lembrava lembrou. dela fisicamente, mas ela me deu umas informações e aí, bom... Sim. Sim, trabalhando muito. Foi estranho. Liana? Liana Poeta, como vai? Bem. Cielo? Cielo, é você? Oh, Liana, você não tá lembrando de mim? Depois de uma pesquisa e com a ajuda de alguns cúmplices, ela juntou informações da vida delas para usar e convencê-las de que se conhecem. Estudamos juntas. Ah, é? Claro! Mas então você mudou muito. É que, na verdade, eu tô bem mais magra. Nossa, Cielo, fazia muito tempo que eu não te vi, amiga. Ah, você não lembra? O primeiro objetivo era ser ouvida e fazê-las começarem a duvidar da própria memória. Uma amiga falou pra eu falar com você. Como vai o Miguel? O Miguel? Sim. Ele tá ótimo. Você tá igualzinha. Já instalada a dúvida, está na hora de passar para a segunda fase. Você não tá lembrando de mim? Ela já tinha conseguido que parasse para conversar e aos poucos pediu informações pessoais. Me passa seu telefone, aí eu te ligo um dia pra gente marcar de sair, conversar. Me passa seu Facebook, aí a gente conversa Sim, por lá. pode ser. Pode? Então espera aí. Pediu para adicionar nas redes sociais o número do telefone e até foi apresentada para Então um me amigo. passa seu telefone. Oi, prazer. Não. Não lembra de Com mim? apenas umas informações, ela conseguiu ganhar a confiança das pessoas. Ah, tá bom. Mas por que? Você não gosta mais de enfermagem? Convencidas de que a conhecem, sem mesmo nunca ter visto ela antes. Se você quiser, pode me passar seu telefone e aí pode Tá bom. passar no hospital, que eu tô trabalhando. Tá, Você claro. quer? Então me passa. Elas deram todas as informações que nunca daríamos para um desconhecido na rua. 304. 304. Quando você vir as fotos, você não vai acreditar. O que acontece quando descobrem a verdade? Eu achei o teste ótimo, porque é complicado isso. Conseguiram me enganar. Comecei a passar informações e achava mesmo que a conhecia. No começo eu desconfiei. Mas depois ela começou a falar tanta coisa sobre mim que eu resolvi dar as minhas informações pra ela. Evidentemente, ela conseguiu que as vítimas não distinguissem a verdade de uma mentira bem contada. O cérebro tem que aprender para onde ir, para onde levar esse corpo que ele guia. E ele aprende isso com os erros. Esses erros vão construindo um universo que podemos dividir entre o que é confiável e o que não é. E isto também tem raízes evolutivas. Mas uma mentira bem contada não engana só pedestres distraídos. Os serviços de inteligência mais poderosos do planeta trabalham com diversos modos de engano. Muitas vezes, estas máquinas usadas pelo serviço secreto também são enganadas. O caso de Aldrich Ames foi um dos mais reveladores de toda a história. Este homem enganou por 10 anos o serviço de agentes secretos mais poderoso do mundo, a CIA. Aldrich Ames é conhecido como o maior espião infiltrado da história do serviço de inteligência norte-americano. Em 1969, ele começou sua carreira de espião recrutando agentes inimigos que vendiam informações para ele. Ao se dar conta do ótimo negócio que havia por trás dos agentes duplos, mudou de lado e começou a vender informações para a KGB, a agência secreta da União Soviética.
Por cerca de 10 anos, Ames conseguiu realizar esse negócio, bom, vamos chamar assim, no qual ele vendia informações extremamente valiosas e toda a rede de espiões norte-americanos na União Soviética praticamente desapareceu. Ames revelou a identidade de quase todos os agentes da CIA que trabalhavam na União Soviética. Ele conseguiu enganar seus superiores utilizando as mesmas mentiras que havia desenvolvido para fazer seu trabalho. Este engano duplo foi o que permitiu que ele ficasse milionário ao vender os segredos. Em 1994, depois do fim da Guerra Fria, Ames foi considerado culpado de traição à pátria. E, para evitar de ser fuzilado, ele decidiu se declarar culpado e foi condenado à prisão perpétua. Ocultar e camuflar a verdade é sinônimo de poder. Mas como podemos manipular a mentira? Existem mecanismos para aperfeiçoá-las? A mentira não é um invento humano. A mentira existe na natureza. Tem animais que se camuflam, outros que fazem ruídos para parecer uma coisa que não são. E, de certa forma, isso é uma mentira. E, às vezes, o cérebro reconhece e, às vezes, nem tanto. Quando reconhece, umas áreas específicas do cérebro ascendem, dando a ideia de contradição. E não só no cérebro, mas no corpo inteiro. Existem sinais da atividade cerebral durante uma mentira que podem ser medidos com um eletroencefalograma ou uma análise das imagens cerebrais. Se estamos nervosos porque estamos falando uma mentira ou porque estão falando uma para nós, todas essas respostas inconscientes vão mudar. São automáticas, ou seja, não controlamos elas. Esconder quem somos, fingir ser outra pessoa, são apenas algumas das estratégias possíveis para gerar confiança e sugestionar. A linguagem serve para camuflar aquilo que queremos esconder. Tente dizer as cores nas quais estão escritas estas palavras. Resposta no próximo bloco. Por mais que a gente tente reconhecer as cores, o cérebro sempre dará maior importância à linguagem. Em algumas ocasiões, a linguagem pode servir para confundir, apesar de ser evidente o que estamos observando. Um discurso com o vocabulário adequado faz com que as pessoas acreditem em qualquer realidade apresentada a elas, por mais ilógica ou fantástica que seja. Vamos tentar demonstrar como podemos enganar a mente graças à linguagem. Um grupo de pessoas foi convidado para que um suposto astrólogo fizesse um perfil de personalidade deles. O objetivo será convencê-los de que a descrição entregada fala mesmo deles. Eu vou escrever uma carta sobre a personalidade de vocês muito precisa e eficaz. Então vou pedir algumas informações, a impressão digital, o local de nascimento, a data de nascimento e algum objeto que vocês tenham aí com vocês. O primeiro objetivo é que os participantes não duvidem da autoridade de quem está realizando o teste. Para isso, ele pediu todas essas informações que, na verdade, não vai utilizar. Quando crescemos, aprendemos a viver com uma coisa que os psicólogos chamam de princípio de autoridade. As coisas são verdade de acordo com quem fala. Em um momento são verdade porque seus pais falam, em outro porque são os professores que falam. E aprendemos a viver dessa maneira, para nos organizar. Às vezes, o princípio de autoridade é útil. Depois dos participantes escreverem suas informações e entregarem os objetos, o suposto astrólogo leva a informação para desenvolver os perfis. Será que ele vai descrever a personalidade de cada um somente com estas informações? Só nos resta esperar as reações para saber se as pessoas se reconhecem nos textos entregues a elas. Assim que começam a ler, eles se surpreendem com o conteúdo das cartas. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era muito jovem, mas isso não te impediu de seguir adiante. Você não sabe muito bem como se mostrar aberta aos outros. Tem necessidade de que outras pessoas te apreciem e admirem? Nossa, eu sou assim. Acertou bastante. Realmente me impressionou. E tem algumas coisas que estão, sim, que estão totalmente certas. Me identifiquei em 95%. Bom, eu acho que essa carta mostra uns 80%, talvez um pouco mais da minha personalidade. Me impressionei que com tão pouca informação ele soubesse tanto. Olha, tem que ser bruxo para acertar isso, sei lá. Os participantes ficaram surpresos.
A grande maioria reconheceu no texto momentos específicos. Está na hora de contar a verdade para eles. O suposto astrólogo mistura os textos e decide ler um aleatoriamente. Ele pede que o dono do texto avise quando o reconhecer. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era jovem. O texto sempre foi o mesmo para todos. Vocês perceberam que é a mesma carta? Sim. Bom, isso foi um experimento. Por que eles se identificaram da mesma maneira? Na ciência, o princípio de autoridade não vale. As coisas não são verdade porque um prêmio Nobel disse, ou porque alguém com jaleco e óculos grossos, anotando uns números que não dão para ler nem num livrinho, falou. Na ciência, as coisas são verdade porque são demonstradas. E aí nos afastamos muito deste princípio de autoridade com o qual fomos completamente educados a vida toda. Eu me senti meio perdida. Não esperava isso. Realmente não esperava. Eu me surpreendi porque uma parte de mim queria que aquilo fosse verdade. Eu achei que fosse verdade ele ter acertado tantas coisas. Eu me senti estranha porque era... Como ler coisas que sim, sei lá, eu já sei, mas eu não sei por quê. Eu acho que eu me sugestionei. Forer determinou que para este efeito funcionar, era necessário que a autoridade de quem fosse guiar o estudo não fosse questionada e que, paralelamente, o texto tivesse uma descrição importante com uma diferença marcada entre traços positivos e negativos. O texto original foi um recorte de diferentes horóscopos de jornais, com algumas afirmações vagas sobre a personalidade. Eu também não esperava que isso fosse, sabe, um experimento. Eu acho que eu sou um pouco ingênua às vezes, né? Caímos. As ordens são processadas no cérebro. Assim como toda unidade de informação, os sinais chegam através dos sentidos e são transformados em impulsos elétricos nos neurônios. Como a informação é pré-processada, existem filtros que determinam a importância dos sinais de maneira a caracterizá-los com uma hierarquia de manobras depois. Observe. Qual a diferença de inclinação entre os dois edifícios? Sugestões. A ciência do engano. Qual a diferença de inclinação entre estes dois edifícios? Com certeza você falou que o da direita está mais inclinado, mas observe. As duas imagens são idênticas, mas a da direita parece estar mais inclinada. Isso se deve às perspectivas de ambas, que geram esta ilusão visual. Nosso cérebro nos faz ver as duas linhas paralelas, tratando os dois edifícios como se fossem parte da mesma cena. É por isso que vemos uma inclinação mais marcada na imagem da direita. A sugestão é o que esteve
o convenceu a roubar o quadro. O italiano era um nacionalista e o falso conde explorou essa característica dele, convencendo-o de que o quadro mais famoso do mundo havia sido roubado por Napoleão quando ele passou pela Itália. E que se ele o roubasse, poderia devolver para sua pátria, o que o levou a sonhar com o reconhecimento. Acabou preso por seu ato de patriotismo, já que o quadro havia sido vendido por Da Vinci ao rei Francisco da França. Ou seja, a obra jamais foi roubada. 5 milionários ficaram mais pobres e se sentindo enganados. E Valfierno saiu impune de um engano que jamais pôde ser provado. O homem acredita que é dono de tudo que pensa e faz. No entanto, ele é facilmente sugestionável. Podemos influenciar seu olhar e confundi-lo, e até fazê-lo acreditar em coisas que não existem. Inclusive, o comportamento dos outros pode fazer não diferenciarmos a mentira da verdade. O cérebro do ser humano é um órgão fantástico, só que às vezes ele se confunde. Continue conhecendo os pontos cegos da mente em Sugestões, a ciência do engano.